Quero agradecer o convite que me foi formulado pela União dos Escritores Angolanos, na pessoa do Rádio Limba Angola. É uma honra poder estar aqui nesta casa que é histórica, que é a União dos Escritores Angolanos, cujo primeiro patrono desta casa foi o primeiro presidente de Angola, que é Agostinho Neto. Eu gostaria de partilhar primeiro como é que eu vim cá parar. Eu encontrei-me com Limba Angola em Lubango, a quando do lançamento do seu último trabalho literário, e trocamos algumas prosas, e daí então surgiu a ideia de poder estar aqui no MACA quarta-feira. Não hesitei em aceitar o convite porque é um tema que a mim interessa bastante e tem relação com o meu trabalho, de mestrado no ICET. Como dizia, é um tema que me interessa bastante, tem relação com o meu trabalho no ICET. Daí ter aceito o convite e reiterar que continuo a sentir-me honrado por poder estar aqui, a poder então trocar algumas considerações sobre o tema que se impõe, que é o teatro e a literatura. Bom, não sei, permitam-me aqui romper o protocolo, não sei quanto tempo eu tenho para a minha comunicação e também não me lembro como é o formato do MACA a quarta-feira, se depois da minha comunicação tem a interação com o auditório, então gostaria, para não me exceder, 30 minutos, depois temos a conversa. Okay? Então eu vou fazer a minha comunicação e depois nós vamos interagir e criar aqui a marca mesmo, não é? Para daí conseguirmos compreender o tema que nós vamos aqui então dissertar. Bom, é um assunto que eu penso que é mesmo marca, não é? Literatura e teatro é um tema que durante algum tempo da minha experiência de teatro, dos 30 anos, penso que é um tema que tem estado a ser evitado, não é? A discussão, não sei por que motivos, mas eu já li muitos comentários de alguns autores, e particularmente José Menabrantes, teve e tem, continua a ter muita preocupação sobre a questão que se coloca aqui, a relação do teatro à literatura. Literatura, teatro, teatro, literatura, o que é uma coisa, o que é outra, vale a pena que ambas disciplinas caminhem juntas e se caminham, se não caminham, por que não caminham juntas? Não é? Já confabulei muitas vezes com um colega que foi meu professor de um curso no movimento literário, também meu colega de mestrado, inclusive li alguns artigos seus que falam do mesmo tema, não é? E a expressão que eu adotei, encontrei nos seus artigos, não é? Onde ele diz que existe um divórcio entre o teatro, um divórcio entre o teatro e a literatura. Também fez uma comunicação por um convite no Instituto Superior de Artes, agora a Faculdade de Artes, que é o Helder Simbad, né? Apresentou também essa preocupação. E eu tenho estado a discutir este mesmo tema na minha dissertação de mestrado, onde apresento a mesma preocupação, não é? Da relação que deve existir entre o teatro e a literatura. Bom, se nós tivermos em conta que a literatura é toda a cultura do ser humano,
é todo o manancial escrito, é toda a história, é toda a produção do homem, automaticamente compreenderemos que o teatro também é literatura. E me parece que não tem estado a existir esta compreensão por parte dos escritores, dos vários estilos e dos praticantes, ou se quiserem, dos fazedores de teatro, de que essas disciplinas, tanto o teatro e a literatura, ganham maior relevância se ambas estiverem juntas, caminharem juntas, tiverem uma relação muito próxima. Nós sabemos que dentro da literatura há um gênero que é conhecido como a literatura dramática, ou seja, o drama é um gênero da literatura. E é um gênero que é pouco explorado na literatura lato sensu, não é? Nós não temos estado a ver, até porque também há poucas publicações dos variadíssimos gêneros literários, mas é raro ver publicação de obras literárias do gênero dramático. José Mena Abrantes fala com muita preocupação em 14 autores que se dedicaram à literatura dramática, mas dentre estes, não é? Ele é o que mais tem estado a se destacar, que mais tem estado a mostrar preocupação, não é? Em abordar a temática do drama dentro da literatura. Ele tem 20 obras dramáticas publicadas, depois aparece Água Lusa com 5 obras, 2 de forma individual, 3 em parceria com Mia Couto. Eu tenho aqui a lista desses 14 autores, não é? E ela apresenta até assim, de forma hierárquica, alfabetizada, não que um seja mais importante que o outro. Apresenta, por exemplo, Casimiro Alfredo, Domingos Bandune, Fernando Carlos, Fragata de Moraes, Henrique Guerra, Isabel Ferreira, João Leona, Água Lusa, Mena Abrantes, Manuel dos Santos Lima, o Jaque, Pepe Terra, Trajano Nancova e Toninho Frampenho. Toninho Frampenho é o jovem que fala e foi até agora o último a fazer publicação de obras literárias do gênero dramático, que são estas duas, que a raiva é grande questão, que antes delas serem publicadas em livro, elas foram apresentadas no formato de espetáculo, e só depois em que elas surgiram em livro. Eu as publiquei aqui mesmo e cumpri com essa proeza por causa de uma preocupação que eu sempre vivenciei e acompanhei, com referência ao José Mena Abrantes, né? Mas no nosso teatro em geral, nós temos uma característica própria de fazer teatro devido à forma como nós edificamos, não é? Eu falo de edificação, que é um edifício cultural, como nós construímos a nossa cultura por causa de matrizes muito próprias do povo africano, mas esquecemos que nós tornamos um povo híbrido por causa da relação que nós tivemos com outras culturas e temos estado a conflituar entre a escrita e a oralidade. Então eu senti esse vazio, esta ausência de obras dramáticas quando eu procurava adaptar espetáculos que eu tive como referência no início da minha carreira artística e não encontrava os textos. Uma delas é O Feiticeiro Inteligente,
não é? Passou na TPA, o país todo conheceu, muitos grupos e artistas iniciaram-se tendo esse espetáculo como referência. E quando fui, e muitos outros colegas também em conversa foram à procura desta obra, não a encontraram, não é? Porque ela existe apenas no formato do texto espetacular. E o formato do texto espetacular, ou seja, o espetáculo teatral, é efêmero. Ele desaparece tão logo termina a sua apresentação. E o que se perpetua é a literatura enquanto texto escrito. Daí que percebeu-se que o nosso teatro, ele, diferentemente dos procedimentos canonizados numa época clássica, que o teatro é concebido por texto, ator e público, não é? As histórias todas eram, os espetáculos todos iniciavam-se a partir da concepção de um texto dramático, de uma obra literária, enfim. Aqui o movimento tem estado a acontecer de forma diferenciada. Bom, esta é a problematização do lado do teatro. Mas tem também um lado da literatura, no sentido lado, não é? Nós, para além dos escritores não se dedicarem ao teatro, Pepe Tela, citado por José Mena Brantas, quando lhe foi questionado por que motivo ele não se dedicava mais à escrita dramática, porque ele foi o primeiro a escrever um texto dramático em Angola, que é a obra Acorda, ele disse que os artistas do teatro, a abordagem dele foi: para que escrever para teatro se ninguém vai ler, se ninguém vai montar os nossos espetáculos? Essa abordagem de Pepe Tela traz-me a percepção por trás de que, não sei se era essa a ideia, mas penso que era, porque Pepe Tela na altura devia ser o ministro da Educação, acho que era isso, não é? Traz-me a ideia do problema da alfabetização, ou seja, da educação, não é? Não só artística, mas a educação no sentido geral. Ou seja, naquele contexto, e mesmo até agora ainda, nós temos um grande problema do hábito da leitura, do hábito da escrita, né? E temos um grande problema não só da relação com o livro, mas da própria ausência do livro, não é? De como ele é concebido e como ele pode surgir até as nossas mãos. São fatores econômicos, não é? Dificilmente, é muito difícil nós termos aqui a publicação de livros e por aí fora. Penso que atrás da abordagem de Pepe Tela estavam esses fatores todos, né, sociais, político e econômico. Então disse que não adiantava escrever para teatro, porque o teatro é um tipo de literatura que ela é uma literatura, eu não sei se o termo é esse, mas depois quando vocês puderem tomar a palavra podem ajudar-me. É uma literatura meia literatura. Ela não é uma literatura completa, não é? Porque ela só se completa, ou seja, a literatura dramática ela só se concretiza quando ela vai para o palco. Ela é escrita para ser representada, para ser encenada. Se pode ler, eu tenho aqui essas obras, vocês as poderão ler, não é? Mas ao sentir a necessidade de vê-la em palco, porque a literatura dramática ela apresenta dois tipos de textos, um texto principal e um texto secundário. E esse texto secundário é um texto que te apresenta didascálias que te fazem inferir de que para você perceber o que está nas entrelinhas dessas didascálias é preciso que alguém represente aquelas informações que estão a ser passadas. E como não se cultivou, não se alfabetizou tantos artistas, tantos escritores, os fazedores do teatro, no sentido de compreenderem a linguagem do gênero dramático, talvez seja por isso as pessoas começaram a relegar
último plano, não é? Este gênero dramático, que já foi entendido como o primeiro, o principal, desde a Grécia, não é? Só para nos situarmos, o teatro foi dos principais veículos de transmissão de conhecimento, de cultura na Grécia. E eles escreviam as suas histórias, apesar de que tudo tenha partido da oralidade, de mitos, de narrativas de indivíduos mais experientes, mas depois eles sentiram a necessidade de perpetuar isso através da escrita. Mas isso também coloca-nos uma perspectiva em que Carlos Reis levantou, que é a condição institucional da literatura. Ela nos traz uma dimensão sociocultural, histórica e estética. E nós, neste âmbito da relação, nesta problemática da relação entre teatro e literatura, nós temos estado aqui a discutir, no nosso trabalho de dissertação, que o nosso teatro tem características muito próprias, mas ela tem estado ou necessita enriquecer, não é, o conteúdo das suas obras. Necessita enriquecer o conteúdo das suas obras. E fomos aferir que a problemática do conteúdo das obras de teatro em Angola deve-se ao facto de termos um teatro com um rosto infanto-juvenil. Nós temos fazedores de teatro que são muito jovens e a maior parte deles estão na faixa etária dos 16 aos 25 anos, porque muitos artistas, quando começam a atingir a fase, digamos, de trabalho e de construção e de composição de família, eles colocam a atividade artística para segundo plano, têm que ir atrás do emprego, não é? Para sustentar as suas necessidades. Muitos desses jovens também estão a frequentar o segundo ciclo de educação em Angola. E nós sabemos como é que está o nível da educação em Angola. Não é? Há grandes déficits de leitura, grandes déficits de interpretação, e isso chega às vezes até atingir o ensino superior. Então, mesmo aqueles praticantes do teatro que frequentam o ensino superior e até alguns que são adultos, não habituaram-se, não cultivaram-se com a relação literária, não é? E, consequentemente, o casamento com o teatro. E o que é que acontece? Acontece que eles começam a fazer o teatro a partir do texto espetacular, ou seja, a partir do improviso. Daí ter surgido esse trabalho aqui que se chama Teatro da Tarimba, que é um estudo que fizemos no âmbito da nossa licenciatura e trouxemos aqui como exemplo a Companhia de Teatro João Chingambane, que é a mais antiga em Angola, no ativo, que trabalha esse gênero de teatro. Não é mau, não é? Não é mau, mas o improviso te coloca condições de um teatro expressivo, não é? Não de um teatro de linguagens, aonde nós podemos nos comunicar através de códigos e podemos tornar o público criador através de uma decodificação hermenêutica e trazer um teatro na dimensão institucional sobre aquilo que Carlos Reis já falou, não é? Que é a dimensão sociocultural, estética, não é? Ou se quisermos, filosófica do teatro. E Mena Branco já falou muito sobre isso. Nós, no nosso teatro, vimos assuntos muito superficiais. E hoje, o público torna-se cada vez mais heterogêneo, mas tem estado a ultrapassar em termos de intelectualidade os fazedores do teatro e começa-se a tornar chato a plateia, não é, querer assistir um espetáculo cujo tema até pode ser, o título pode ser interessante, e chegar lá, não encontrar profundidade filosófica, nem psicológica, nem sociológica,
político-econômica do assunto a ser abordado. Primeiramente, usou a expressão, tratam assuntos de forma muito superficiais. Mas isso acontece porque o teatro tem esse rosto infantil e o teatro está condicionado à educação deficitária, não é? Educação deficitária que nós, infelizmente, temos estado a herdar todos os anos em Angola. Então, não se ensina nas escolas, nem nos grupos de teatro, não é? Esse discurso valorativo que o teatro deve ter, não é? Fazendo o casamento com a literatura. O que tem estado a acontecer é cada vez mais uma corrente que apoia o divórcio do teatro com a literatura, desconhecendo que o teatro é literatura. E mesmo ele partindo de improviso, deve-se construir esteticamente as linguagens, né, de modos a abordar, a construirmos um conteúdo filosófico, não é, muito mais interessante do que trazer assuntos superficiais que muitas vezes atentam contra as faculdades cognitivas do público que vai às salas para aprender e não só para se divertir. E dizia um colega, um mestre do teatro, Noah Webb, parafraseou aqui as suas palavras, diz que um país que decide somente viver da comédia passará a rir dos seus problemas a vida toda. E o símbolo do teatro não é apenas aquela máscara da comédia. Ela só se completa com aquela máscara da tragédia. E elas juntas, não é, trazem um sujeito híbrido, que é o drama, que é o conflito. O termo drama é tão interessante que ele só se concretiza como drama, esse texto dramático que é literatura, quando ele apresenta as duas faces da moeda. É o mesmo que acontece com o teatro. Ela só se torna teatro quando ela tem um casamento com a literatura, quando ela é arte de fato. Por outro lado, tem estado a existir uma corrente de um teatro decolonial, de uma teoria desconstrucionista, de um teatro ritual, enfim, em que as pessoas também estão a compreender que o teatro, por causa de uma preocupação de um teatro logocêntrico, né, que não deve estar casado a textos dramáticos, sem compreenderem que textos dramáticos não se circunscrevem a discursos ou a diálogos, não é? Ou aos verbos. Os textos dramáticos bem construídos, os conteúdos das históricas bem construídas, a estética, a dimensão sociocultural ou histórica de um texto dramático passa por uma série de elementos que devem ser trabalhados a nível da dimensão literária. E a literatura, para além dos seus pressupostos estilísticos, não é? Ela tem uma relação muito próxima com a história, tem uma relação muito próxima com a sociologia, tem uma relação muito próxima com a psicologia, tem uma relação, é aquilo que nós dissemos, ela tem uma condição muito polissêmica. E o próprio teatro é o reflexo dessa polissemia da literatura. Por isso é que nós vemos que no teatro não se deve utilizar um código por ser utilizado, um traje vermelho. Por que que aparece um personagem com uma roupa de Bessangana? Quem te vai explicar isso? É a literatura. Através dos signos, através da semiótica. Porque é um discurso literário, um personagem com um traje vermelho, com um traje preto, com uma miçanga, descalço, com a roupa XY, as cores X, as luzes, o som, tudo isso são linguagens que precisam estar na dimensão da literatura para que ela tenha essa condição estética. Senão estaremos sempre a improvisar. Por outra, esse reflexo, um antropólogo
eu não sei se estou bem certo no nome, porque eu esqueço muito o nome dele. Acho que é Roland Goetz. Roland Goetz, é um antropólogo. Ele diz que a sociedade é um espetáculo. Mas ele, e foi o entendimento que eu tive, ele diz que esse espetáculo, que essa sociedade, se viver do improviso, vai ter problemas. Problemas na comunicação e na vida do pessoal. Há um professor que se chama o professor alto do Vandes, meio doentinho, professor Simba, como se chama? O professor Macita Sim. Ele diz que a vida e as artes, ele é professor de metodologia de investigação científica, pode ser comparado a um jogo de futebol. E eu estou a trazer esse exemplo para explicar, por outras palavras, aquilo que Roland Goetz fala sobre a sociedade ser um espetáculo. Ele diz que quem não cumpre com as regras do jogo de futebol recebe um cartão vermelho. Não é? Quando alguém comete falta, canela, descumpre aquelas regras que estão no futebol. Roland Goetz, esse antropólogo, ao falar, a exemplificar a sociedade como um espetáculo para traduzir a cultura, ele também diz isso. Diz que os artistas devem compreender, mesmo a sociedade, mesmo a natureza, tem regras. O mesmo deve acontecer com o teatro. O teatro também tem as suas regras, não obstante nós hoje estamos numa condição contemporânea e que é um contexto que é novo, não é? E todo mundo, não só em Angola, tem estado a conflituar sobre o melhor entendimento que se deve ter, porque é uma fase em que cada um vai apresentar a sua proposta, até que um dia apareça alguém e sistematize, tal como aconteceu com outras correntes no mundo. Mas nós aqui, como dissemos no início, defendemos a ideia no contexto angolano, principalmente para o ensino na área do conhecimento do homem, através da alfabetização artística, que nós, os angolanos, ainda precisamos fazer um teatro tendo relação com a literatura, por causa dos praticantes do teatro, são jovens. Nós não temos muitos mais velhos, por exemplo, uma doutora Agnella, um Mena Brandes, no palco. E a encenarem, são poucos. Quem faz teatro aqui em Angola são jovens de 16 anos. Qual é o arcabouço cultural, literário que esses indivíduos têm para traduzirem semioticamente, não é, a vida artística no palco? Não têm isso. Então, isso leva-os à condição de improviso. É o que acontece com a sociedade angolana. Tudo aqui em Angola é improviso. Você vai ver aí uma estrada improvisada, porque não tem o discurso literário político para a concessão social. Não há esse discurso. Então, como é? Vamos fazer aí um baritão daí, improvisa. É improviso. Como é? Vamos, improvisa. Agora vamos, o professor fez manifestação, vamos dar carteira a todos os professores. Até o governador já está improvisando. É novo, mas já criou um programa de entrega de carteira. É tudo improvisado. Por quê? Porque não há um sistema de ensino através da literatura, porque acha-se que a literatura está apenas na dimensão artística. Mas a literatura é uma área do conhecimento do homem, para formar o homem, o indivíduo, tanto no lato sensu como no estrito sensu, que aqui estamos a falar da questão do drama. No teatro é a mesma coisa. Bom, o meu tempo esgotou-se, mas eu penso ter terminado e concluído aquilo que era. Vai faltar 2 minutos. Que gostaríamos de ter passado. Na verdade, ainda tem mesmo 2 minutos. Eu disse que tinha 8 minutos. Sim, mas eu não tenho mais, depois do que acabei de dizer, não tenho mais nada a acrescer, a não ser que haja alguma questão não é, que me leve até de fazer alguns comentários. Obrigado. Portanto, esperamos que a forma de o Frampênio terminar a sua apresentação não seja também um improviso. Muito bem, o Frampênio apresentou aqui o tema teatro e literatura, trouxe-nos, na verdade, uma compreensão, uma aula, na verdade, porque para muitos é surpreendente ao tomarem conhecimento que
Também é novidade para muitos que o nosso teatro seja muito mais praticado e ensinado por jovens que não têm uma cultura literária que se exige na realidade para esses textos teatrais. E também é novidade para muitos de nós que, embora exista esse esforço de muitos escritores em publicarem obras, vem-nos agora a pergunta onde é que os grupos teatrais vão buscar as peças que interpretam, porque não leem essas obras, é tudo improviso. Então, para que eu não me alongue, e porque até o Tony Frampênio foi muito simples na sua comunicação, entendemos que existam muitas perguntas e vamos então tornar esta marca numa marca a quarta-feira. Primeiro, O que prefere? Fazer perguntas e responder? Sim, eu sou de opinião que se faça a pergunta e responda-se, porque quando se faz baterias, algumas respostas depois não são dadas de forma cabal, porque passam 2, 3, 4, 5 respostas. Será melhor responde, questiona, responde. Está bem. É melhor. Já alguém levantou a mão? Mas pode haver outro, né? Sim, pode haver algum. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Chamo-me José Leão de Júlio. O diretor Frampênio falou da questão do infanto juvenil que há por excesso do nosso teatro. Né? E falou também da resistência dos adultos que existem nela em função da procura das outras oportunidades para o sustento. E gostava de saber, não é, quais são os meios que nós podemos primar, ou quais são as políticas socioculturais que podemos primar para a resolução desta problemática, para que haja mais adultos dentro do nosso teatro. E a outra questão, muito bem questão, mas é um contributo que eu gostava de deixar, por exemplo. Falou-se aqui de que nós precisamos mudar algumas questões relativamente à literatura, ao teatro. Eu costumo dizer, na vertente, quando defendo situações como das pessoas com deficiência, costumo dizer que é preciso que pessoas com deficiência estejam em lugares decisórios, para que estas pessoas, para que as políticas que beneficiam a pessoa com deficiência sejam aplicadas. Mas também é bem sabido que, noutrora, no governo de José Eduardo dos Santos, esteve alguém ligado ao teatro, no caso, o Frampênio fez menção do José Nena Brandes, mas mesmo assim continuamos com as mesmas situações críticas do teatro. Eu gostava de saber por que não houve uma alteração do ponto de vista político para que enaltecesse o teatro ou a cultura no verdadeiro sentido, e quais são os métodos que nós podemos primar para que mantemos os adultos dentro do nosso teatro a fim de nos darem mais capacidade, não é, interpretativa, porque muitos dos adultos são pessoas que apostaram em outras formações e podem aqui nos ensinar a interpretar um verdadeiro texto. Muito obrigado. Bom, são questões interessantes. Uma delas é dirigida a Mena Brandt, não a mim, não é? Mas eu posso fazer um comentário. Mena Brandt fez uma publicação muito recentemente. Eu só não me lembro qual é o jornal onde fez essa publicação, a mostrar algum descontentamento. Mena Brandt, agora, ele sempre foi, trabalhou sempre com o governo, tanto o governo do Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos, agora trabalha com o governo do Lourenço. E ele é, acho que é conselheiro, o assessor presidente. E ele manifestou-se de forma muito triste sobre os conselhos que ele tem estado a passar para a concessão das políticas culturais, em particular
para o teatro, mas nunca foram levadas à prática, não é? E se ele hoje fez essa manifestação pública, é porque o que ele está a dizer é verdade, porque senão não o faria. Mas nós temos um problema aqui nos países africanos, eu aprendi isso com a doutora Agnella. As artes em África são uma arma, que fazem com que os decisores políticos tenham medo, porque foi com esta arma que nós alcançamos a independência, que nós lutamos contra o poder colonial. Ou seja, as artes despertam, as artes são os grandes reflexos dos espíritos, das emoções, da própria tradução do pensamento de um povo. Como esse povo pensa, como esse povo sente. E nós, durante a opressão colonial, fizemos-nos, porque houve um movimento, não é, que veio a se chamar Vamos Descobrir Angola, que era integrado por vários artistas, a maior parte deles até eram escritores. E esse movimento depois veio desembocar na Liga Africana, que era um movimento chamado Clandestino, não é? Onde interpretavam a opressão colonial, não é? Através dos poemas. É só olharmos mesmo para o poema de Agostinho Neto. Criar amor, criar com os olhos cegos. Nós passamos por esse problema, mas foi através das artes. Porque a arte também utiliza linguagens codificadas e porque nós fazíamos da língua, nós tínhamos resistência em adotar a língua portuguesa, fazíamos do Kimbundu, do Ubuntu, Kikongo e outras línguas para passar informações, a música, as danças, o teatro, enfim, e conseguíamos alcançar os objetivos. O que é que aconteceu? Quando o sistema do poder, não é? Entrou em campo, substituindo a governação colonial, tinha plena noção do poder das artes. Então decidiu colocar essa arma, não é, de lado para não guerrear contra si mesmo. Daí as artes não terem sido, não é, muito valorizadas durante esses tempos todos de conquista da nossa independência, 46 anos. O teatro, as artes são muito fortes, despertam o indivíduo, as artes potencializam o homem, nos trazem a condição, é o fertilizante para a imaginação. E quando o homem tem capacidade de imaginação, ele cria coisas, cria discursos, né? Discursos contestatários, discursos valorativos, discursos, enfim. Tudo isso, os artistas ganham essa capacidade. Por outro lado, a questão que colocas da acessibilidade dos homens de deficiência física, esse é um problema de política de acessibilidade ou de integração social. Ainda que tenha um indivíduo com a condição deficiência física nos órgãos decisórios, não é? Ele tem que ser muito bom a criar discursos para convencer, porque a vida é um ciclo de discursos que convençam o outro. E é a mesma resposta que posso dar para os artistas. O que é que nós devemos fazer para resolvermos o problema, não é, do profissionalismo das artes, para que não haja essa quebra de ciclos? O indivíduo chega a 25 anos, já não pode fazer teatro, tem que ser mecânico, tem que ser... O que é que deve acontecer? Nós temos que criar discursos valorativos, nós já temos um problema. Os próprios praticantes do teatro não têm discursos valorativos. Nós no CITI, por exemplo, temos proibido quem faz parte do CITI a não comentar os problemas que acontecem dentro da organização do CITI, porque isso fragiliza a nossa organização, fragiliza a imagem do próprio CITI. Nós temos que criar discursos valorativos para que a sociedade entenda que o que nós estamos a fazer é importante para a sociedade, é importante para o homem,
é que os órgãos decisores não precisam conhecer as nossas fragilidades. E não só, para além desses discursos, de estarmos a lamentar, nós temos que continuar a criar, até porque nós somos artistas, nós estamos com uma tarefa muito complexa. Nós temos a condição de criadores, nós temos que continuar a ver formas de criarmos métodos para a resolução dos nossos problemas. Não existe sala, como é que nós devemos resolver esse problema? Se a gente começar a fazer teatro nas escolas, teatro de rua, e começarmos a fazer o bem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que aconteceu com os culturistas. Os culturistas não precisaram de lei nenhuma para que eles fossem hoje os culturistas que são e chegaram até o mundo todo. Eles apareceram no mercado, fizeram, ou seja, eles expressaram-se. Okay? Porque a arte tem duas dimensões, a dimensão de expressão e a dimensão da linguagem. O homem precisa se expressar mesmo, conforme se expressa uma criança quando quer leite, mas ela não fala. Você vê se a criança está a chorar, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, você preocupado vai ter que ter com ela. Os culturistas cantaram. O que aconteceu com uma corrente, não é, aqui de artistas, somente música? Isso não é música, isso aqui não pode, por aí fora, Mas o Kuduro é das artes mais autênticas que nós temos em Angola. É das mais autênticas. Eles têm um problema do conteúdo, mas esse conteúdo aqui deve ser analisado de acordo com o contexto. Quem são os culturistas? Aonde vivem os culturistas? Como é que eles vivem? E o artista traduz as suas ideias, a sua arte, de acordo à sua história. Os culturistas têm uma história difícil, mas muitos deles deixaram de ser vilipendiados, ou deixaram de ter essa marca estigmatizada, porque alguns mesmo eram delinquentes, mas por causa da arte, não é? Deixaram, ganharam outro estatuto, e até o Kuduro se elitizou. Quem estava a cantar Kuduro? O filho do presidente da República. Agora, qual é a força que o teatro empreende, para além de discursos, contra si mesmo? Esse meu colega também não faz teatro, bem pode, e fazem nas redes sociais. Eu que sou público, eu te vejo a falar sobre o teu teatro que você faz, amanhã você está me lançando cartaz, venha, veja. Esse não é que ele estava a dizer que o teatro angolano está na UTI. Como é que ele quer ver um teatro moribundo? Não, fico em casa, não vou. Os músicos não aparecem a fazer esses discursos desvalorativos. Não, nós temos que adotar discursos valorativos. E temos que ensinar isso a essas crianças. Nós, infelizmente, temos... Atenção um pouco, mas nós temos uma classe de adultos, cotas no nosso teatro, que tem conflitos até hoje, e nós, crianças, percebemos isso. Mas isso não é uma característica do africano. Isso não devia acontecer em África, mas infelizmente acontece. Então nós temos que ultrapassar isso. Mas agora, isso acontece aonde? Isso não depende também só dos atores, dos artistas de teatro. Depende também do sistema político, não é? Que é a escola, a educação. Também somos muito recentes, né? Mas não há aqui uma alfabetização artística, o público não sabe o que é o teatro ainda. É normal que se tu faças teatro e o público diz, esse teatro é podre, eu não entendi lá nada. Você não pode discutir aquele público, é normal, ele não foi alfabetizado, ele pode ler isso, não vai entender lá nada, ele só quer rir. Mas esse desejo dele de rir é o nível de educação da nossa sociedade. Está a ver? É o nível de educação da nossa sociedade. Quando não se tem um nível de educação intelectual muito forte, cognitivo muito forte, de decodificação dos corpos por aí fora, vale tudo. Está a ver? E na luta do vale tudo, tudo dá graça. Vira comédia, enfim. É o que acontece com o nosso país, tudo nos dá graça. Boa noite a todos. Parabéns, colega Frambênio. Está preparado para a defesa. O Frambênio está verdadeiramente preparado para a defesa da dissertação. Parabéns mesmo. Olha, em relação
a questão que o nosso amigo coloca a outra. Eu acredito que o problema está na classe artística. O Frampênio fez alusão à fala da doutora Penela Barros que os líderes têm medo das artes porque conquistaram a independência, inicialmente a primeira independência cultural, né, através das artes. O que é que aconteceu no caso de Angola? A elite artística está sob controle do sistema, a elite artística. E aqueles que podem contrapor sofrem o problema da dislexia em relação às leis e a coragem, né, para poderem se impor. Os artistas têm de se impor, ok? E a classe dos artistas não se dá respeito. Eu participei aqui nessa sala, nós três angolanos, de uma reunião entre a classe dos artistas e o grupo político. Adultos a falar de cesta básica, não estavam preocupados com o futuro das artes em Angola, a falar de cesta básica, não nos dão comida, nós até ajudamos a votar. E era incrível, aquelas pessoas que a gente assiste pela televisão. Então, eu quando fiquei aqui, eu vi que nada tem futuro. Os que nos defendem, a ideia é essa, que chega numa reunião importante, em vez de falar sobre o futuro, é de cesta básica. Eu não posso esperar nada dessa elite, sinceramente. Às vezes o termo teatro não importa. Sim, o improviso, né? Chama aqui o improviso. Isso transcende todas as artes, né? E depois também está nos erros e na configuração da própria sociedade. A União dos Escritores Angolanos, por exemplo, em quase todos os eventos, dificilmente tu vais encontrar membros adultos da União dos Escritores Angolanos, não visitam. Admitam jovens, não estou a falar de mim, eu não sou membro, tive convites para ser membro, quero no mandato do Carmo Neto, sobretudo. Tive a oportunidade e simplesmente, naquela altura achei que não era oportuno, mas existem muita gente, para além do outro Simbad, que pode e deve fazer parte dessa casa. Prefere-se a ideia de elitização e tudo mais, e depois pagamos, né, com eventos extremamente importantes, vazios, porque os membros não têm tempo de gastar, ok? Então, esse é um dos problemas. Mas vamos falar sobre o que mais interessa, que é o teatro. Olha, sobre a hegemonia dos gêneros literários, eu acho que faz parte do processo de evolução da literatura. A poesia hoje, por exemplo, já não é, o gênero lírico ou a poesia já não é o mais importante, já foi. E na Grécia Antiga, na época em que o teatro era o principal gênero, o gênero dramático era o principal. Entre Platão e Aristóteles, um deles diz que a poesia, referindo-se ao Tirampo, que evoluiu depois para o texto lírico, a poesia, esta arte da palavra, nem é arte, só está aí por questões decorativas. Naquela época, na Grécia, a poesia era um elemento de adorno, enquanto os autores estivessem a se preparar para representar, então o banal, a poesia, declama, ok, fazem alguma coisa. Só que depois veio isso antes de Cristo, né? Depois veio a Idade das Trevas, bane-se a arte, a igreja domina, a literatura passa a ser, ou as artes, desse ponto de vista, passa a ser tudo aquilo que vai contra a igreja. O que valia é só o que era representado na igreja, tivemos aí vários séculos assim. Quando se retomou a arte, decidiram voltar para a Grécia e Roma, né? Vão assumir os modelos clássicos e etc. Aí a poesia começa a dividir espaço com o teatro, com o gênero dramático. E a queda foi se acentuando até o surgimento do romance, que acabou com a hegemonia da poesia. Depois a poesia, lá do século XIX até mais ou menos a segunda metade do século XX, foi hegemônica. Depois o romance acabou com essa hegemonia, então faz parte do processo de evolução. Só que nós vivemos numa sociedade, como já disse, de improviso. Nós não temos um modelo. Nós somos, Maria vai com todos, tá vendo? Assumimos um modelo que desconhecemos. As nossas artes, assim como em todo o mundo, reparem, o processo de sistematização das artes e separação das disciplinas artísticas na Europa e até mesmo na Ásia, se não estiver enganado, começa antes de Cristo.
e nós começamos com esse processo de separação das disciplinas artísticas com o colonialismo e depois das nossas independências. Nós não assumimos um modelo. E esse modelo de retorno à ancestralidade, etc., de negar completamente o Ocidente, sem se desenharem verdadeiramente as balizas, são só paixões. Por isso é que não avança e nós ficamos sempre a reclamar que a nossa arte é muito ocidental, porque nós não tomamos iniciativa, só gostamos mesmo de falar. Então, em relação à questão que coloca sobre a efemeridade do teatro, depois disto, a continuidade da literatura, eu penso que não, nós já assumimos hoje que há essa separação, mas a multidisciplinaridade entre as artes permanece até os dias de hoje. Isso é possível através de uma educação, digamos, renovadora, uma educação no verdadeiro sentido da palavra, com carteiras na cidade. Então, por que eu não vou muito por aí que depende da literatura? Depende, sobretudo, dos próprios agentes ligados ao teatro. Onde é que está a crítica teatral? Depois da representação teatral, tem de haver textos nos jornais. Crítica teatral. Poderá ter haver exibições dessas peças a serem vendidas na internet, os estudantes a analisarem. A morte, ou esse estado efêmero da representação, não tem muito a ver com a literatura, tem a ver mesmo com as dinâmicas que são, digamos, eu vou dizer mesmo medíocres. Medíocres. Nós temos um problema grave de educação, da educação estética. Ok. Quando falavam que para escrever, escrever para que se ninguém montar um espetáculo, eu lembro-me de ter lido Freios de Sousa, de Almeida Garrett, sem ter a necessidade de assistir a um espetáculo. E aquela obra foi escrita numa linguagem tão super elevada que era como se eu tivesse a ler literatura. Okay? A mesma coisa acontece, ainda não terminei até hoje, com a raiva. É legível, não precisa assistir à obra teatral, porque nesse suporte em que ela está é literatura. Okay? Então, o nosso problema é uma questão de carteiras, é uma questão de educação mesmo, e a configuração da nossa sociedade. Então vamos deixar de depender e começar a construir a cultura no verdadeiro sentido da palavra. Eu queria só fazer umas contribuições. São comentários aí rápidos, David, agora. Sim. Eu aqui aponto, porque o Simbad apresentou uma opinião, não é? Um ponto de vista diferente daquilo que eu apresento, e concordo, mas eu também apresento uma perspectiva e talvez seja mais uma resposta para aumentos. Okay? Como é que podemos resolver esse problema? Então, quando eu digo que o nosso teatro deve estar ligado à literatura, como é que a gente vai resolver o problema do improviso? E como é que a gente vai resolver o problema da crítica, o problema da relevância que o teatro necessita, para que desperte o interesse da sociedade, principalmente dos órgãos decisores e da elite. E o exemplo que eu trago é a defesa do trabalho de mestrado. Aliás, o Wendel Simbad é das pessoas que mais contribuiu para esse trabalho, não é, de mestrado. É quase que o condutor. É quase que o condutor desse trabalho. Não é? O que eu defendo? Dado a caracterização que nós desenhamos, não é, do teatro angolano. Se nós adaptarmos os romances, porque o gênero romance hoje, de acordo com a Mafalda Leite, é o que mais se aproxima ao teatro, não é mais fácil de ser adaptado ao gênero dramático. Se nós adaptarmos os nossos romances, nós vamos primeiro trazer conteúdos interessantes para o teatro, primeiro. Segundo, nós vamos revisitar a história do país através dos autores que têm estado a ser esquecidos. Talvez quer trazer um Pepe Tela no teatro, um Alba Lusa no teatro. Daí vamos trazer um público heterogêneo. Porque nós temos um público homogêneo, que só quer ir rir. Aí depois vamos despertar a crítica.
vamos despertar os jornalistas, vamos difundir a mensagem do teatro, porque vai se tornar interessante. Mas Yombe de PPT lá no teatro, deixa lá e ver. E eu trago como referência a figuras de José Mena Brandes. Se Mena Brandes é a maior referência do teatro angolano, principalmente em termos da literatura dramática, com 20 obras, dificilmente é adaptado pelos colegas. Ele começou a fazer teatro, primeiro adaptando a tradição, Chokwe, enfim, não é? As nossas culturas, e começou a adaptar o romance O Segredo da Morte de Antônio Assis Júnior. Então nós temos aqui um modelo para seguir, para conseguirmos ter, não é, mas são caminhos, isso são possibilidades. E aqui nós apresentamos essa possibilidade. Isso, se for levado nos grupos, nas escolas, na carteira mesmo, não é? Começarem a fazer teatro a partir da adaptação desta drama, porque são jovens, fazem teatro, eles não têm escola, não sabem como é que se constrói um texto dramático, mas como é que se constrói o conteúdo filosófico. Se ele pegar a literatura, primeiro vai criar o hábito dele de leitura, ele vai visitar os autores, vai conhecer a história da Angola, a literatura, enfim, daí ele começará a ter treinamento, traquejo, para depois caminhar sozinho. Então, por isso é que nós propusemos, deve haver um casamento com a literatura, principalmente através da adaptação dos romances angolanos. E nós apresentamos a peça Cangalanga, a Vida dos Caolhos, que foi muito bem sucedida. Nós tivemos um público diversificado, tivemos uma crítica top em muitos jornais, passou da rádio, nas televisões, o grande interesse em querer saber essa tríade, não é, de o Mena Brandes adaptar um romance, o primeiro romance em Angola, e Toninho Frampeno ensinar o Mena Brandes, levar a pouco. Houve um grande interesse e o resultado foi, pelo menos na minha perspectiva, na perspectiva daquelas pessoas que vieram fazer a crítica, foi espetacular, não é? Eu tive bons comentários das pessoas e eu integrei dentro do grupo, adolescentes, jovens que nunca trabalharam com texto. Qual foi o resultado? Começaram a articular melhor a língua portuguesa, que é um grande problema, não é? Começaram a compreender melhor o trabalho de interpretação de texto. Havia uma série de resultados que se isso for levado à escola, nós vamos resolver o problema da língua portuguesa, vamos resolver o problema da interpretação, vamos resolver o problema da literatura, o problema do teatro que se vive hoje, e vamos conseguir atingir a elite, não é? E as pessoas poderão depois continuar a fazer teatro, porque são esses autores, um PP3 depois vai começar a pedir, monta só a minha peça. Eu recebi o convite já de vários autores para montar os espetáculos, não é? Eu acho, a minha peça, porque isso depois vai fazer vender os livros. Então era nesse sentido também que gostaria de tecer esse comentário e defender o meu posicionamento. Na verdade, depois da apresentação do